De 4 em 4 anos, o mundo para ver o maior torneio de futebol do planeta. E não é novidade para ninguém que sempre tem aquelas 3 a 4 potências que são as favoritas para levantar a taça. Mas a verdade é que a gente sempre gosta de ver aquelas seleções que ninguém dava nada eliminando gigantes e avançando no campeonato. Por isso hoje eu separei 8 seleções que desafiaram a lógica, chocaram o mundo e foram muito longe na competição. E para começar, vamos para 1994, um torneio repleto de zebras, mas a de maior destaque foi a Bulgária de Stoichkov. Até ali os búlgaros tinham ido a apenas 5 copas, com um retrospecto vergonhoso. Foram 16 partidas, 6 empates e 10 derrotas, sem nunca vencer um único jogo no campeonato. A classificação já tinha sido um milagre, eliminaram a França por 2 a 1, com gol aos 44 do segundo tempo no Parque dos Príncipes. No Mundial, caíram em um grupo imprevisível, com Nigéria, Argentina e Grécia. A Bulgária estreou perdendo por 3 a 0 para os nigerianos, mas depois bateu a Grécia por 4 a 0 com 2 de Stoichkov, na sua primeira vitória na história das Copas. Para avançar, precisavam pontuar contra a Argentina. Foi aí que o inusitado aconteceu. Os argentinos jogaram sem Maradona, que caiu no doping e foi cortado. A Bulgária aproveitou e venceu por 2 a 0 com gols de Stoichkov e Sirakov, passando em segundo do grupo. No mata-mata, o desafio era o México. Os búlgaros abriram o placar aos 6 minutos com Stoichkov, mas o México empatou aos 18 e o jogo foi para os pênaltis após a prorrogação. O herói da vaga foi o goleiro Borislav Mikhailov. E quando eu estava fazendo esse roteiro, só lembrei daquela Molotov do GTA, ou como o Google prefere, dispositivo incendiário improvisado. Mas voltando, ele pegou 2 cobranças, o suficiente para avançar. Todos achavam que era o limite, porque enfrentariam a Alemanha, a atual campeã. Os alemães abriram o placar e muitos já decretavam a derrota búlgara. Mas eles tinham um jogador especial, e o nome dele era Stoichkov. A Bulgária sofreu uma falta na frente da área, e ele guardou. Pouco depois, a Bulgária marcou novamente de cabeça, e a Alemanha estava finalmente eliminada. Na semifinal contra a Itália de Roberto Baggio, a campanha histórica acabou. Baggio marcou 2 vezes, Stoichkov diminuiu de pênalti, mas não bastou. Na disputa de terceiro lugar contra a Suécia, que era outra zebra, a Bulgária estava sem ânimo, e perdeu por 4 a 0, ficando em 4º lugar. E mesmo assim, Stoichkov foi o artilheiro com 6 gols e levou a Bola de Ouro de 1994. Vale lembrar que essa premiação só elegia europeus na época, já que Romário venceu o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Sei que vocês já estão esperando a Croácia, ela vai aparecer de novo lá na frente, mas em 1998 também foi zebra. Com apenas 7 anos de independência da Iugoslávia, a jovem seleção tinha ótimos jogadores vindo dessa fragmentação. Seu grupo tinha a Argentina, Jamaica e Japão. Os croatas começaram vencendo os jamaicanos com tranquilidade por 3 a 1. Na sequência, bateram o Japão por 1 a 0, garantindo a vaga antecipada. E na última partida da chave veio uma derrota para a Argentina por 1 a 0. Muitos já viam essas vagas nas oitavas como uma grande superação para uma nação tão jovem, mas eles não queriam parar. No primeiro mata-mata, venceram a Romênia em um jogo equilibrado, com gol de pênalti do artilheiro Suker. Nas quartas de finais, o desafio era a fortíssima Alemanha, então tricampeão mundial. O jogo começou truncado, mas aos 40 minutos do primeiro tempo, o zagueiro alemão Royce foi expulso. A Croácia aproveitou a vantagem e apenas 8 minutos depois abriu o placar com um chutaço de fora da área. Depois, Vlahovic e Suker fecharam a conta para eliminar a Alemanha por 3 a 0. Na semifinal, o adversário era os donos da casa, a França, que vinha fazendo uma campanha regular, passando pelo Paraguai no sufoco e batendo a Itália nos pênaltis. A equipe de Zidane e Deschamps tinha um grande desafio contra os croatas, que estavam embalados com o goleador do torneio. O primeiro tempo foi brigado, mas o drama ficou para a etapa final. Logo no início, o zagueiro Thuram falhou e Suker, sempre ele,
guardou, deixando a Croácia na frente. Ali todos estavam pensando que mais uma gigante iria cair, mas o próprio defensor francês decidiu resolver tudo sozinho. Apenas um minuto depois, Thuram se redimiu e empatou a partida. Aos 30 minutos ele mesmo virou o jogo. Foi uma das maiores reviravoltas individuais da história dos mundiais. Vou deixar só a imagem aqui na tela para você ver ele farmando aura. Depois daquele balde de água fria, a Croácia foi disputar o terceiro lugar contra a Holanda. Mesmo abatidos, eles se recuperaram e venceram por 2-1, por mais um gol de Šuker, que garantiu a artilharia isolada da Copa com 6 gols. O país inteiro comemorou o bronze como se fosse o título mundial, cravando aquela geração estreante na história do futebol. I'll be there, just tell me when. Para a Copa do Mundo de 2002, a zebra da vez foi uma seleção que estava há quase 50 anos sem jogar o torneio, a Turquia. A equipe tinha como base o Galatasaray, que vinha dominando o campeonato nacional e tinha acabado de vencer a Copa da UEFA, além da Supercopa da UEFA em cima do Real Madrid, que ainda não era os Galácticos, mas já contava com Raul, Figo, Roberto Carlos e Casillas. No Mundial, caíram em um grupo com Brasil, Costa Rica e China, uma chave considerada tranquila para buscar a segunda vaga do grupo. A estreia foi logo contra a nossa seleção, mas os turcos não se intimidaram. Com marcação forte e jogo rápido, abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Ronaldo empatou no início da etapa final, mas o gol da virada não saía. Foi aí que o Brasil foi para o tudo ou nada, em um cenário onde qualquer um poderia marcar, até que a arbitragem mudou a história. O juiz viu um pênalti que não existia em cima de Luizão, perto dos 45 do segundo tempo. O atacante brasileiro foi puxado fora da área e caiu na linha, mas o árbitro marcou a penalidade e expulsou o defensor turco. Antes do apito final, outro jogador da Turquia caiu em uma armadilha de Rivaldo, que simulou uma bolada na cara, gerando mais um cartão vermelho. Já na segunda partida, empataram por 1-1 contra a Costa Rica. No terceiro jogo, venceram a China por 3-0 e comemoraram a goleada do Brasil de 5-2 sobre os costarriquenhos, resultado que garantiu a classificação turca no saldo de gols. Nas oitavas de finais, eles enfrentaram um dos anfitriões, o Japão, empurrado por sua torcida. Os turcos precisavam superar a força física dos japoneses, e foi exatamente o que fizeram. Marcaram logo aos 12 minutos e seguraram o resultado até o fim, jogando água no shoyu dos donos da casa. Nas quartas, a missão era contra a forte seleção de Senegal, que já tinha eliminado o Uruguai e a atual campeã, a França. A partida foi duríssima e teve como destaque o goleiro Rostul, que trabalhou muito. Na prorrogação, a Turquia aproveitou a desatenção da zaga senegalesa e marcou um gol de ouro, que encerrava o jogo e definia a classificação imediata, algo inimaginável para quem estava apenas na sua segunda participação em Copas. Agora, na semifinal, reencontraram novamente o Brasil, mas não abaixaram a cabeça, jogando de forma ofensiva contra os tetracampeões mundiais. Porém, no segundo tempo, Ronaldo marcou de bico, enganando o goleiro e colocando a seleção brasileira na final. Na disputa pelo terceiro lugar, enfrentaram outra zebra do torneio, a Coreia do Sul, que de acordo com muitos chegou ali cercado por polêmicas de arbitragem. A Turquia venceu bem, controlando o placar por 3-1 até o fim, e mesmo com a Coreia diminuindo nos acréscimos, a medalha de bronze ficou para os turcos. Avançando para 2006, a Alemanha foi um palco de uma estreia histórica. Pela primeira vez desde a dissolução da União Soviética, a Ucrânia conseguia se classificar para o Mundial. O time era apontado por todos como um mero coadjuvante, mas eles tinham uma carta na manga, o atacante Shevchenko, que ali era um dos jogadores mais temidos do planeta e tinha acabado de ser contratado pelo Chelsea. O sorteio colocou os ucranianos em um grupo com Espanha, Tunísia e Arábia Saudita. A estreia foi um verdadeiro balde de água fria, uma goleada de 4-0 sofrida para a Espanha que fez muita gente achar que eles voltariam para casa mais cedo. Só que a reação foi imediata. No jogo seguinte, a Ucrânia atropelou a Arábia Saudita pelo mesmo placar, 4-0, com direito a gol do Shevchenko. Na última rodada da chave, venceram a Tunísia por 1-0 com gol de pênalti do seu craque e garantiram a vaga histórica para as oitavas de final em segundo lugar.
lugar. No primeiro mata-mata, o adversário era a Suíça, que tinha passado em primeiro no grupo da França sem sofrer nenhum gol. O jogo foi truncado, amarrado e com pouca inspiração dos dois lados, terminando em um doloroso 0 a 0 que persistiu até o fim da prorrogação. A decisão foi para as penalidades e o começo não foi nada bom. Shevchenko bateu primeiro e errou, mas é aí que apareceu o goleiro Slavkovski. Ele fechou o gol de um jeito absurdo, defendeu duas cobranças, viu outro explodir no travessão e entrou para a história como o primeiro goleiro a não sofrer nenhum gol em uma disputa de pênaltis em Copas. A Ucrânia vencia por 3 a 0 e avançava, mas nas quartas de final, o sonho acabou diante da Itália, que viria a ser campeã daquela edição. Os italianos abriram o placar logo cedo com Zambrotta, e no segundo tempo, Luca Toni marcou duas vezes para fechar o placar por 3 a 0. Apesar da eliminação pesada, aquela seleção estreante se despediu da Alemanha ficando entre as 8 melhores equipes do mundo. Um feito gigantesco para uma nação que ninguém dava nada no início do torneio. Em 2010, o mundo parou para acompanhar a primeira Copa no continente africano, e enquanto as grandes potências locais como Nigéria, Camarões e a anfitriã África do Sul caíram cedo, uma seleção carregou o orgulho de todo o continente nas costas, a Gana. O desafio parecia gigante, já que a maior estrela do time, o volante Ezien, foi cortado por lesão antes do torneio. Mesmo assim, os ganeses caíram em um grupo complicado com a Alemanha, Sérvia e a Austrália. Na estreia, venceram a Sérvia por 1 a 0 com gol de pênalti de Jean. Depois empataram em 1 a 1 com a Austrália. E mesmo perdendo para a Alemanha por 1 a 0 na última rodada, se classificaram em segundo lugar pelo saldo de gols, avançando como a única seleção africana no mata-mata. Nas oitavas de final, o adversário era os Estados Unidos. O jogo foi tenso, Boateng abriu o placar logo no início, mas os americanos empataram no segundo tempo. A partida foi para a prorrogação e aí brilhou a estrela de Jean, que mandou um chutaço de esquerda para decretar a vitória por 2 a 1 e colocar a Gana nas quartas de finais. Foi aí que chegamos ao jogo mais dramático e inacreditável da história das Copas. Contra o Uruguai, a Gana abriu o placar com um chutaço de longe, mas Forlan empatou de falta. O jogo foi para a prorrogação e no último minuto do tempo extra, após um bate-rebate dentro da área, um jogador da Gana cabeceou e a bola iria entrar. Seria o gol de uma classificação inédita de uma seleção africana para a semifinal, mas aí apareceu o vilão da noite. Luiz Soares deu uma de goleiro e tirou a bola com a mão em cima da linha. Soares foi expulso e o pênalti foi marcado. O estádio inteiro já comemorava. Jean soltou uma bomba e a bola explodiu no travessão. O Uruguai comemorou como um título. O jogo foi para as penalidades e a Gana, completamente abalada psicologicamente, acabou eliminada. Uma despedida dolorosa, mas que colocou aquela seleção guerreira na história de um mundial. Chegamos a 2014, na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Quando os grupos foram sorteados, o mundo inteiro olhou para o grupo D e decretou que a Costa Rica seria amassada em todos os jogos. Quem em sã consciência falaria que em um grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra, a Costa Rica iria se classificar? Mas os costarriquenhos resolveram chocar o planeta. Na estreia contra o Uruguai saíram perdendo, mas buscaram uma virada espetacular por 3 a 1. Na segunda rodada enfrentaram a Itália e venceram por 1 a 0 com gol de Bryan Ruiz, garantindo a classificação antecipada, eliminando os italianos e os ingleses de uma só vez. Na última rodada seguraram 0 a 0 com a Inglaterra e avançaram em primeiro lugar de forma invicta. Nas oitavas de final, o desafio foi a Grécia. A Costa Rica abriu o placar com Bryan Ruiz, mas teve um jogador expulso e sofreu um empate nos acréscimos do segundo tempo. O jogo foi para a prorrogação e o cansaço era visível, mas eles seguraram o rojão até os pênaltis. Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Keylor Navas, que pegou uma cobrança decisiva e garantiu a classificação inédita para as quartas de final. Nas quartas, eles tinham pela frente a poderosa Holanda de Robben e Van Persie. A Costa Rica montou um verdadeiro ferrolho defensivo e Keylor Navas operou milagres durante 120 minutos, fazendo a bola teimar e não entrar. O placar terminou por 0 a 0 e a decisão foi novamente
novamente para os pênaltis. Só que aí o técnico holandês Louis van Gaal mudou o roteiro. No último minuto da prorrogação, ele trocou o goleiro e colocou reserva só para as cobranças. A estratégia psicológica funcionou. O goleiro reserva pegou 2 pênaltis e a Holanda avançou. Apesar da eliminação, a Costa Rica se despediu do Brasil sem perder nenhum jogo em tempo normal, fazendo a maior campanha da sua história, deixando o mundo inteiro de queixo caído. Lembra que lá no começo eu falei que a Croácia aparecia de novo? Pois é, 20 anos depois daquela medalha de bronze histórica, os croatas voltaram a chocar o mundo na Rússia em 2018. Embora a seleção contasse com nomes de peso no meio campo, como Luka Modric e Ivan Rakitic, ninguém colocava a Croácia como candidata a chegar na grande final. Só que eles resolveram reescrever a história. Na fase de grupos, os croatas deram o primeiro aviso de que não estavam para brincadeira. Passaram em primeiro lugar com folga, incluindo um atropelo por 3-0 em cima da Argentina de Lionel Messi. Só que o verdadeiro milagre da Croácia aconteceu na fase de mata-mata, onde eles mostraram uma resistência física e mental que parecia desafiar o cansaço humano. Nas oitavas de final, enfrentando a Dinamarca, o jogo terminou empatado e a vaga veio nos pênaltis, com o seu goleiro defendendo 3 cobranças. Nas quartas, o desafio foi contra os donos da casa, a Rússia. Mais uma vez o jogo foi para a prorrogação, terminou empatado em 2-2 e os croatas venceram novamente nos pênaltis. Agora, se você acha que o gás deles tinha acabado, na semifinal contra a Inglaterra o roteiro se repetiu de novo. Os ingleses saíram na frente logo no início, mas a Croácia buscou um empate no segundo tempo e pela terceira vez seguida os caras encararam mais uma prorrogação de 30 minutos. Quando todo mundo achava que eles iriam desabar, Mandžukić marcou o gol da virada histórica por 2-1. Colocando a Croácia na sua primeira final de Copa do Mundo. Eles jogaram o equivalente a um jogo a mais do que a França por causa de todo esse tempo extra dessas prorrogações. Na grande decisão, o desgaste físico cobrou seu preço. Enfrentando uma França cirúrgica e descansada, a Croácia lutou bravamente, mas acabou derrotada por 4-2. Mesmo com o vice-campeonato, Luka Modric foi coroado de forma justa como o melhor jogador do torneio. E a maior prova do tamanho desse feito foi a volta para casa. Eles foram recebidos como verdadeiros heróis nacionais por uma multidão que parou as ruas da Croácia para festejar, como se eles tivessem trazido a taça. Fechando a nossa lista com chave de ouro, chegamos ao Mundial de 2022 no Catar para falar de uma campanha que parou o planeta, Marrocos. Ninguém esperava muito deles, mas os marroquinos construíram um verdadeiro paredão defensivo, uniram o apoio de todos os continentes africano e do mundo árabe, e fizeram história a se tornar a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. No papel, o grupo de Marrocos parecia uma missão impossível, já que contava com 2 potências europeias, a atual vice-campeã Croácia e a badalada Bélgica, que era a segunda colocada no ranking da FIFA, além do Canadá. Só que os marroquinos não tomaram conhecimento de ninguém. Estrearam segurando 0-0 com a Croácia, chocaram o mundo ao bater a Bélgica por 2-0 e fecharam a primeira fase vencendo o Canadá por 2-1. Eles passaram em primeiro lugar invictos, sofrendo apenas um gol, e que foi contra. Nas oitavas de final, o desafio era contra a poderosa Espanha de Luís Henrique. Marrocos montou uma estratégia defensiva impecável, anulando o famoso estilo de troca de passe dos espanhóis por 120 minutos. O placar terminou por 0-0 e a vaga foi decidida nos pênaltis. Foi aí que o goleiro Bono virou uma lenda. Ele defendeu 2 cobranças, viu outro explodir na trave e Marrocos avançou sem sofrer um único gol na disputa. E o lateral Hakimi selou a classificação cobrando o último pênalti de cavadinha, com uma frieza absurda. Nas quartas de finais a missão era contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais uma vez a defesa marroquina jogou de forma perfeita. Pouco antes do intervalo, após o cruzamento na área, o atacante marroquino subiu no terceiro andar, superando o goleiro português pelo alto para marcar de cabeça. No segundo tempo, o Marrocos segurou a pressão com unhas e dentes e garantiu a vitória por 1-0, decretando a queda dos portugueses. Na semifinal, o sonho acabou diante da atual campeã França, que venceu por 2-0 em um jogo que Marrocos lutou até o último minuto e ainda teve bola na trave. Na disputa de terceiro lugar, reencontraram a Croácia e perderam por 2-1, terminando na quarta posição. Mesmo sem a medalha, aquela seleção de Marrocos quebrou uma barreira histórica para o futebol africano e foi recebida em seu país com uma festa digna de campeões do mundo. E para você,
Qual seleção você acha que vai surpreender e ser a grande zebra na Copa de 2026? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E ó, se você ficou até esse momento, você tem um perfil de quem eu quero encontrar aqui no canal. A minha ideia aqui é construir uma comunidade com pessoas que realmente gostam de futebol. Para você fazer parte desse grupo e acompanhar tudo que vem por aí, é só você se juntar a nós clicando aqui embaixo. Você já sabe como funciona. Aliás, eu separei um vídeo bem legal que está aparecendo agora na sua tela. É só clicar nele aí que a gente se vê por lá. Valeu!